Rapidamente voltamos. Agora com as questões alemãs, certo? A unificação alemã, beleza? Vamos embora. Seguinte, assim como eu tinha dito antes, a Alemanha também era dividida, com regiões dominadas, certo? Por estrangeiros, certo? A região alemã, certo? Tinha praticamente a mesma base cultural, não tinha muitas divergências, certo? De línguas e manifestações, certo? No caso, a Áustria e a Prússia, que era o mais desenvolvido industrialmente, politicamente e tudo mais, certo? Então, nesse andar, né, do século XIX, com os ideais nacionalistas, que eu falei na outra aula, mas estou falando agora, a maioria desses ideais, depois da Primavera dos Povos, aquelas tretas tudinho que teve França, Espanha, Portugal e tudo mais, que ainda daqui a pouco, ainda pouco eu falei, certo? Que vem a encher a cabeça, o sentimento dos governantes e também dos povos a querer essa unificação. Se bem que o povo, digamos, fica nesse meio, certo? Entre quem vai dominar aonde, quem vai anexar, como é que vai ser esse, como é que eu vou dizer, esse novo processo político para o povo alemão, certo? Então, seguinte, certo? O projeto era afastar o máximo que pudesse a Áustria da roda das negócios, das conversas, certo? Essa ideia de unificação ganhou força com a coroação do imperador Guilherme I e da nomeação de Otto Bismarck como primeiro-ministro da Prússia. Os dois lideram esse processo, essas ideias da unificação da Alemanha. Otto Bismarck, ele fortifica economicamente, estruturalmente a Alemanha, certo? E em um período de 7 anos foram para 3 guerras. Certo? Continuando. Vê só. Primeira, 1864. A Guerra dos Ducados. Ducados, aqueles pedaços de terra. Quer dizer, eu estou falando pedaço de terra, pessoal, mas não estou falando pedacinho de terra, certo? Certo? Grandes pedaços de terra. Certo? Até mesmo países, lugares, certo? Onde era interessante pertencer a você, ao seu país. Nesse pá? Vamos embora. Certo? Então, nessa Guerra dos Ducados, onde os prussianos, junto com a Áustria, tomaram terras da Dinamarca. Certo? A outra, certo, foi a Guerra Austro-Prussiana. Foi entre um desentendimento que quem ia ficar com essas terras. E sou eu, é tu, é você, sou eu. Então aquele negócio, todo mundo tinha um olhão. Então, como vocês muito bem sabem, não é só questão de terra. Ah, ali é maior, eu vou fazer um shopping ali. Ali é menor, não, ali eu não quero. Ali eu... Não, tá certo, eu vou querer, eu vou fazer uma fábrica. Não, era pelo que realmente aquelas terras significavam. Ou um entreposto em um determinado lugar, ou aço, carvão, entre outras coisas. Certo? Não era apenas isso, pessoal. Certo? A Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871 foram as disputas territoriais e um bocado de desentendimentos, certo? Por conta do trono da Espanha. Bom, descendo ou subindo, continuando, certo? Com a vitória da Prússia, certo? Ela vira uma potência econômica militar. Certo? Então, daí começa os sentimentos que eu tinha dito há um tempo atrás. O que acontece? Se você falou nacionalismo, também. Mas também vem outra coisa depois. Um sentimento chamado do revanchismo. Aí, ou seja, no meio desse monte de conflitos, dessas guerras, certo? Cada país conseguiu anexar terra tal a seu país,
aquele pedaço ali, aquela ilha, ou enfim. Então, logicamente, vocês sabem, a gente está no período da era industrial. Então os caras, ó, queria ganhar, certo? Queria ganhar. Então, como é que faz? Aquele negócio. Anexei, é meu. Tu perdeu? Azar o teu, brother. Então, por exemplo, a França, nessa guerra aí, ela perdeu o território. Eu não ia falar porque eu ia deixar para falar depois, mas eu vou falar logo, da Alsácia e da Lorena. Ou seja, essas duas, vou dizer, né, porções de terra, né? Ou seja, eram muito ricos em carvão, aço, entre outras coisas, e entrepostos entre outros lugares. Então, por conta disso, a França ficou ressentida, né? Hashtag magoada. Daí vem essa questão, que no caso são os sentimentos que daqui a pouco, né, no caso lá para frente, no caso no 9º ano, vocês vão ver esse grande conflito que é a Primeira Guerra Mundial, tá certo? Então é aquele negócio, se inicia ali a formação do Segundo Reich, certo? Ou seja, o Império Alemão, sob a liderança de Guilherme I e de Bismarck, o fortalecimento do nacionalismo, que logicamente, meu país merece melhor, meu povo merece